Boa tarde. Eu sou o professor Dr. Jorge de Carvalho, sou enfermeiro biólogo, doutor, e no final do episódio passado eu deixei um desafio para vocês, né? Você consegue pensar como enfermeiro e coloquei aqui um caso clínico. Então eu te peço, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Agradeço a mensagem da doutora Isabel Patrícia Fortunato, que pediu para que eu colocasse aqui as páginas, né, da Nanda, do Manual NOC e do Manual NIC, para ajudá-los assim a organizar melhor as ideias. Então, nesse vídeo eu vou mostrar como encontrar nesses manuais Nanda, NIC e NOC as páginas correspondentes ao diagnóstico, ao planejamento e as intervenções, as implementações de enfermagem. Vou soltar a vinheta e a gente volta com o caso clínico. Bom, dando continuidade, uma das principais características de um bom enfermeiro, de um bom aluno, de um bom estudante de enfermagem é utilizar aquele método propedêutico, a inspeção. Quem observa melhor toma as melhores decisões. Então, o desafio proposto foi um paciente masculino de 72 anos, 5 dias acamado, ou seja, está com a mobilidade reduzida, e apresenta um quadro de piremia em região sacral, sem secreção e sem febre. Isso é um dado importante. Então, o que mais chamou então a sua atenção nesse quadro hipotético? Na avaliação de enfermagem, que segundo a resolução do COFEN 736 de 2024, o primeiro passo do processo de enfermagem agora é a avaliação de enfermagem, onde colhemos os dados objetivos e dados subjetivos. O que você viu de objetivo na sua inspeção desse paciente? E quais foram os dados subjetivos que você conseguiu colher? Então, vamos aqui organizar as nossas evidências. A mobilidade do paciente está reduzida. A pressão na cama, a pressão da região sacral na cama está prolongada, ele está 5 dias acamado. Aparece uma pequena hipiremia. E isso, claro que resultou aí na necessidade de uma investigação mais aprofundada. Então, a pergunta que se faz, o paciente apresenta já um problema instalado ou necessitamos de mais informações para colher um diagnóstico mais fidedigno? Então, pensando como enfermeiro, hipótese 1, nesse caso hipotético, nós temos duas possibilidades de diagnóstico de enfermagem. Hipótese 1, integridade da pele prejudicada. Hipótese 2, risco de lesão por pressão. Ou seja, o paciente está muito tempo deitado, acamado, e as proeminências ósseas, né, a região sacral, a região escapular, a região do calcâneo, a região occipital, quando fica muito tempo em contato com um colchonete ou com a cama, o paciente é muito tempo acamado, deitado, isso vai fazer pressão e pode sim gerar uma hipóxia, mas as informações coletadas já sugerem o quê? A integridade da pele já foi prejudicada ou há ainda um risco de lesão por pressão? Então vamos responder a essa pergunta juntos. Dando continuidade, o ponto-chave da aula aqui é o diagnóstico depende da qualidade da nossa avaliação enquanto enfermeiro. O que nós temos de dados objetivos? Hiperemia sacral. E agora nós precisamos de construir um raciocínio clínico. Você acha que apresenta risco ou já há uma lesão instalada nesse caso clínico hipotético do nosso paciente? Então vamos construir o processo de enfermagem. O detalhe é que muda aqui o diagnóstico. A palavra hipiremia existe uma investigação complementar. O caso informa hipiremia na região sacral, mas falta informação decisiva. Essa hipiremia desaparece a dígito pressão, ou seja, ali quando você faz uma palpação com o polegar, né, essa hipiremia desaparece, ela fica esbranquiçada a dígito pressão. Antes de fechar então o diagnóstico, o enfermeiro precisa de fazer essa avaliação. Se o eritema é branqueável ou não branqueável, se o eritema apresenta temperatura elevada, dor, endurecimento, edema, alteração de textura, isso já caracteriza sinais flogísticos, ou seja, há uma inflamação. Se há inflamação,
já há uma lesão instaurada, né, que começa lá da hipoderme, vem para a derme e vai se romper na epiderme, mostrando assim uma úlcera por pressão. E logo, esse eritema a dígito-pressão não fica branqueável. Contudo, se o eritema é branqueável, ainda não há um quadro, não há dor, não há edema, não há alteração da textura, rubor, ainda não foi instalado processo inflamatório, sinais flogísticos, sinais cardinais de inflamação não aconteceram. Então ainda é um eritema, ainda é uma epidemia reversível. Então, se o eritema é branqueável ou não branqueável, e já se instalou ou não sinais de inflamação, nós vamos aqui aplicar aquele instrumento, né, que utilizamos muito no exame físico, principalmente para pacientes acamados, escala de Braden. Ele indica, né, esse risco, esse provável risco para lesão por pressão. Então, a pergunta que se faz, a epidemia é branqueável a dígito-pressão ou a epidemia não é branqueável a dígito-pressão? Se for branqueável a dígito-pressão, que é o nosso quadro aqui em azul, indica que a resposta vascular ainda é reversível, ou seja, o paciente ainda, né, não tem um risco que exija assim, uma prevenção intensiva. O raciocínio provável aqui, no caso da epidemia não branqueável, é o risco de lesão por pressão. Há um risco, mas ainda não está instaurado, a integridade da pele ainda não foi violada. Contudo, se na dígito-pressão, na palpação por dígito-pressão com o polegar, a epidemia não for branqueável, já caracteriza uma pressão, segundo a escala de Braden, de estágio 1. E já indica aqui um risco, o risco já se concretizou, já temos aqui uma integridade da pele prejudicada. Então, atenção, o diagnóstico muda conforme o achado clínico se apresenta. Então, só para recapitularmos, nós vamos avançar nessa sequência. Já fizemos a avaliação, a inspeção, palpação, já aplicamos aqui a escala de Braden. Caso vocês queiram melhor que eu explique o que seria essa escala essa escala utilizada aqui na avaliação semiológica, escala de Braden, de Morse, de Ramsay, é só vocês pedirem na primeira aula dessa série. Eu sempre leio tudo que vocês pedem por lá e todos os comentários. Seguimos então na avaliação, onde já fizemos aí essa inspeção, essa palpação por dígito-pressão, aplicamos a escala de Braden, vimos os fatores de risco. Vamos agora encontrar o diagnóstico. A pergunta, o risco ou a lesão já está instalada? No planejamento, vamos estipular uma meta usando aí o NOC. Na implementação, vamos fazer prescrição utilizando o NIC. E na reavaliação, ou seja, na evolução de enfermagem, vamos utilizar novamente o NOC. Então, a mensagem central, não basta ver vermelhidão, não basta ter o eritema ou a epidemia. É preciso qualificar o achado clínico para escolher corretamente esse diagnóstico. Então, vamos partir aqui do seguinte raciocínio. Para fins didáticos, vamos considerar que na escala de Braden, a epidemia ainda é branqueável. Ao você fazer a dígito-pressão, a epidemia é branqueável. Então, o diagnóstico adotado aqui vai ser risco por lesão, ou risco de lesão por pressão. Ou seja, ainda não há integridade da pele prejudicada. Então aqui eu vou abrir agora o NANDA para explicar como que eu acho esse diagnóstico no NANDA. Bom, então aqui eu abri o NANDA, né, no meu PDF. A versão que eu consegui abrir foi essa daqui. Então essa aqui é só para fim didático. Eu acredito que essa versão já está desatualizada, já tem uma nova versão, mas isso aqui é só para ilustrar como que você vai realizar esse achado dentro da NANDA, né? Risco de lesão por pressão. Então você dá um Ctrl F e vai abrir essa caixa de diálogo aqui, ó. Aí você vem e você coloca pressão, escreve pressão, por exemplo. E aí ele vai começar a fazer uma busca, né? Repare que aqui, ó, temos da página 1 até a página 1187, né, desse NANDA aqui. Então, temos aqui 81 palavras que correspondem à pressão. Então, vamos lá, vamos clicar aqui, dá Enter. Aí, ó, risco de úlcera por pressão, risco de lesão por pressão, aqui, ó, risco de lesão por pressão. Então, eu venho aqui, clico, ó, é por hiperlink, eu clico e já me colocou aqui, ó, exatamente onde eu encontro esse diagnóstico na NANDA, né?
domínio aqui, segurança e proteção, classe 2, lesão física, e o diagnóstico tem esse código 00249 e se encontra nessa versão da Nanda na página 790. Então você vem aqui, ó, e pode fazer o Ctrl+C e Ctrl+V da definição, né, a suscetibilidade à lesão localizada na pele ou tecido subjacente, normalmente sobre saliência óssea, né, nesse caso, saliência óssea, né, região sacral. Nosso paciente está ali deitado. Então, logo ele tem pode acontecer ali uma hipóxia, dada essa pressão, essa falta de circulação naquele local. Então, aqui estão os fatores de risco que a gente pode escolher, né, e colocar lá no nosso prontuário, no nosso diagnóstico. A população de risco, no nosso caso aqui, seria mais idoso. Geralmente a escala de Braden, eu vou dar uma aula só com a escala de Braden, caso vocês peçam, né? Menor aqui, né, aqui 17, então isso já sugere um certo risco. E nós temos aqui, ó, as condições associadas, né? No caso aqui, a circulação prejudicada, enfim, imobilização física. Então é assim que eu chego, é assim que eu encontro no Nanda. Eu dou um Ctrl F, vai abrir essa caixa de diálogo, aí depois eu coloco uma palavra que me direcione aí, né, ao meu diagnóstico. Eu optei por pressão, né, mas você podia ter colocado pele. Pele tem muitas referências na Nanda, né? Pressão eu acho que seria aí um caminho melhor para você encontrar esse diagnóstico na Nanda. Bom, então, nós sabemos já como encontramos, né, o nosso diagnóstico na Nanda, risco de lesão por pressão. Aqui eu escolhi lá os fatores mais relacionados: redução na mobilidade, permanência prolongada no leito, pressão sobre proeminência óssea. A região sacral é uma proeminência óssea, mas poderia ser occipital, poderia ser escapular, poderia ser no calcâneo, e dependência para mudar de decúbito. Então aqui, agora nós vamos para o nosso resultado, o NOC. Então também agora eu irei abrir o NOC para a gente poder achar, por exemplo, né, ó, esse resultado aqui, ó, integridade tissular, pele e mucosa, né? Nós temos aqui, né, um processo, nós temos aqui um paciente que está muito tempo acamado. Então a integridade tissular dele pode estar correndo risco. Aí a integridade tissular envolve dois critérios aqui, né? A pele, que é o maior órgão do corpo, e as mucosas, né? Bom, o NOC que eu tenho, a versão que eu tenho aqui instalada do NOC no meu computador em PDF é essa daqui. Vamos fazer a mesma coisa que eu fiz no Nanda lá, né? Dar um Ctrl mais um F, né? Eu clico no Ctrl mais o F, abre aqui, ó, esse buscador. Vou colocar agora a palavra pele, vamos ver. Lá no diagnóstico eu escrevi pressão, e aqui eu vou colocar pele, ó, 56 correspondências aqui, né? Então vamos lá, vamos clicar aqui. Aí, ó, integridade tissular, pele e mucosas, certo? É exatamente aqui, ó, é exatamente o nosso resultado que nós estamos buscando, ó, 1101, né, o resultado no NOC. Então tá aqui, ó, abri, aí eu clico aqui, mais uma vez, hiperlink, ó. Aí tá aqui, integridade de pele e mucosa, tá aqui a definição, né, integridade estrutural e função fisiológica normal da pele e mucosas, ou seja, aqui eu coloco a classificação, a minha meta, né, a classificação da meta do resultado. Aqui, ó, se o paciente estiver em risco 1, o risco aqui é grande de ele desenvolver uma integridade da pele prejudicada. Esse risco vai deixar de ser um risco e vai se instalar uma ferida nele, um quadro inflamatório nele. 2, muito comprometido. 3, moderadamente comprometido. 4, suavemente comprometido. E 5, não comprometido. Suponhamos que o nosso paciente está aqui com risco moderado, ou 2, né, muito comprometido de desenvolver aí um risco de prejudicar a integridade da sua pele, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou tirar ele de 4, de 2 e vou tentar levar ele para 5. Então aqui estão aqui, ó, os indicadores que eu vou usar. Caso vocês queiram, tá? Eu vou deixar aqui na descrição um curso completo de como usar o Nanda, o NOC e o NIC, exatamente pelo formato Place, assim, de hiperlink, né? Eu monto um quadro de plano de cuidado completo nessa aula. Eu vou deixar aqui na descrição, certo? Então com isso aqui eu consigo montar, ó, agora os meus resultados e traçar uma meta, né? Ó, uma meta a partir desses resultados. Bom, então, nossos resultados encontramos lá no NOC, né? Já foi explicado como que eu cheguei aqui a esses resultados: ausência de lesão por pressão,
perfusão tissular preservada e integridade cutânea mantida. Esses são os resultados que eu quero, né? Para evitar o risco do meu paciente ter alguma lesão na pele, alguma integridade da sua pele esteja em risco, né? Eu quero manter a integridade tissular, por isso que eu quero mitigar esse risco, né? De ele desenvolver aí, evoluir para um quadro que esse risco já tem se instalado, ou seja, já haja aí um outro diagnóstico, que é a integridade da pele prejudicada. Por enquanto estamos no risco. Bom, agora nós chegamos aqui na intervenção, né? Intervenção aqui, lesão por pressão. Vamos agora abrir o manual NIC. O NIC que eu tenho instalado no meu computador é esse aqui. Mais uma vez, então, eu vou dar Ctrl F, vai abrir essa caixa de diálogo. Eu vou colocar alguma coisa, né, nesse buscador, localizador de texto ou ferramentas aqui, pelo PDF, alguma palavra que esteja relacionada ao meu diagnóstico e aos meus resultados. Então, vou colocar aqui, por exemplo, lesões. Vamos ver o que pode sair aqui, lesões. Bom, então depois de alguns cliques no Enter aí, chegamos aqui no nosso diagnóstico. Prevenção de lesões por pressão. Por que prevenção? Quando você previne alguma coisa é que ainda não aconteceu, você está prevenindo, né? Então esse aqui é o diagnóstico mais apropriado para o nosso caso. E nessa versão do NIC ele está aqui na página 985, o código dele é 3540. Então definição aqui da nossa intervenção. Prevenção de lesões por pressão para um indivíduo com alto risco de desenvolvê-la. Nosso paciente está com risco, né, de desenvolver o quê? Lesão por pressão. Então, esses aqui são as intervenções que nós vamos colocar para implementarmos no nosso processo. Essas aqui são as prescrições mais perfeitas para o nosso paciente. Então, eu vou observar, vou ler aqui ó, a explicação da escala de Braden, né, mais uma vez. Eu vou monitorar intensivamente áreas avermelhadas, vou ver qual dessas intervenções são as mais importantes para prevenir, para fazer assim, uma mitigação do risco do meu paciente desenvolver, aumentar esse risco de lesão prejudicada e vou prescrever isso, né? Então, eu fiz aqui a separação, né, eu observei qual que seria aí as principais intervenções presentes aqui, então, no NIC, e encontrei essas aqui. Então, após a utilização do NIC, eu encontrei aqui, ó, essas prescrições. Qual que eu escolhi? Avaliar a pele diariamente, aplicar a escala de Braden, para ver nessa escala, nesse score, onde que nosso paciente se encontra. Essa escala de Braden é utilizada exatamente para risco de lesão por pressão. E coloquei também, né, escolhi mudança de decúbito a cada 2 em 2 horas, né, em 2 em 2 horas, controlar a umidade, hidratar a pele. Então essas aqui foram as minhas prescrições que eu escolhi. Depois, na evolução de enfermagem, fizemos então a implementação, como você pode ver. Agora chegamos na evolução, a última etapa desse processo. Vamos usar novamente o NOC. Aqui nós vamos mensurar, nossa meta foi alcançada, a pele está íntegra, houve redução dessa epidemia, ausência de lesão por pressão? Se sim, nossa evolução foi perfeita, ou seja, nossas intervenções deram certo. O enfermeiro que for te substituir no seu plantão, ele pode dar sequência a essas mesmas prescrições. Bom, revisando então o processo, avaliação de enfermagem, colhemos aqui os dados subjetivos e objetivos, encontramos aí o diagnóstico provável, no caso risco de lesão por pressão, diagnóstico no NANDA, vimos como buscar isso no NANDA, como localizar esse diagnóstico, né, com Ctrl F, abrindo o próprio NANDA, planejamento aqui, estipulamos uma meta pelo NOC, também fizemos o mesmo processo, colocamos palavras referentes aí ao nosso diagnóstico no NOC, encontramos aí os resultados e as metas, estipulamos essa meta. Na implementação, utilizamos aqui o NIC para fazermos a intervenção, a mesma forma com que buscamos as palavras no NANDA e no NOC, nós também demos o Ctrl F e abrimos aquela caixa de busca no PDF. E achamos aí também as nossas prescrições. Na evolução vimos, né, mais uma vez, que a nossa meta foi alcançada. Então, perfeito, o processo foi cumprido. Então, esse aqui é só um resumo, né, da evolução. Paciente acamado, pele íntegra, hiperemia branqueável, a digitopressão em região sacral, ou seja, não tinha ainda sinais flogísticos de inflamação, só apenas um pequeno sinal,
Realizadas as medidas preventivas de mudança de decúbito, vimos aqui que não houve sinal aqui, né, de evolução dessa lesão por pressão. Então, conseguimos mitigar esse risco. É claro que se não tivéssemos feito isso e demorássemos mais 1 ou 2 dias, já poderia ter sinais fluídicos de inflamação. Aí já o diagnóstico não seria risco, né? Aí o diagnóstico já seria risco da integridade da pele prejudicada. Já seria outro, já teríamos que caminhar aí para outro diagnóstico, outros resultados e outras intervenções. Atendendo pedidos, então, na próxima aula, a Fabiana Patrícia Leal, ela pediu para falarmos, né, para ministrarmos uma aula sobre o CIP e sobre o CIPESC. Então, farei uma aula sobre CIP e sobre CIPESC. Agradeço mais uma vez aqui a doutora Isabel Patrícia Fortunato, né, por ter pedido aqui para que eu ensinasse, mostrasse onde localizar esse diagnóstico, onde localizar aí os resultados no NOC e onde localizarmos aí também no PDF do NIC as prescrições. Agradeço a atenção, compartilhe então esse vídeo com estudantes, com profissionais de enfermagem. Muito obrigado.